E começa agora mais um ABCDnet News Entrevista. Hoje, o nosso programa recebe ele que atua na área de gestão e gerenciamento público e privado de resíduos da construção civil domiciliar e de serviços de saúde, na formulação e implementação de políticas públicas para resíduos sólidos e capacidade para gestão e gerenciamento de resíduos sólidos também. Vamos receber o nosso convidado, Dan Schneider, para falar sobre o debate que acontece hoje às 19 horas na Universidade Metodista, aqui em São Bernardo do Campo. Dan, uma boa tarde para você, tudo bem? Boa tarde, muito obrigado pelo convite, boa tarde aos internautas também. A gente agradece e a você que está conectado e que quer participar desse debate, dessa nossa entrevista, né? Para saber um pouquinho mais sobre resíduos sólidos, lixo industrial. Faça a sua pergunta, mande o seu nome, o seu bairro, venha aí por linha ao vivo que nós estamos aqui entrevistando e eu tenho certeza que o Dan está ávido para responder, né, Dan? É o que eu gosto de fazer. É o que eu gosto de fazer, né? Agradecer também a presença do Adolfo, que é da Billings, que te quero vivo, né? Falei certo? Isso, falou certo. Está aqui acompanhando a entrevista, muito obrigado também. Não, eu queria que você falasse um pouquinho, hoje eu estive com o secretário que será um dos debatedores aí desse debate, né? O Secoli, que esteve aqui semana passada que eu entrevistei, e teremos como mediador o presidente da OAB, o Dr. Davanzo. Então hoje é um debate muito importante. Eu queria que você falasse um pouquinho qual é o intuito deste debate hoje. O debate, na minha perspectiva, é convencer o secretário que a decisão que a prefeitura tomou de implantar um determinado modelo de gestão, ela não está bem fundamentada. Ela merece uma nova revisão do estudo que foi feito. Esse é o meu objetivo. E o objetivo, evidentemente, para a plateia é que se esclareça um assunto tão importante que envolve centenas de milhões de reais e que, como o secretário falou, depende o bom uso dos recursos públicos aqui em São Bernardo do Campo. Quando você coloca que a prefeitura de São Bernardo, ou seja, qualquer outra prefeitura, vamos falar de São Bernardo, que está implantando aqui, ela não está preparada, né? Você disse que ela não está ainda adequada, preparada. Por que dessa situação? Por que esse não preparo ainda? Essa que foi uma das metas da campanha do atual prefeito Luiz Marinho do PT. Veja, eu estudei o trabalho que foi desenvolvido, que fundamentou a decisão da prefeitura de implantar um determinado modelo de gestão, e há, assim, aspectos muito frágeis e muito falhos, há omissões, assim, profundas em relação às atuais políticas que determinam um modelo de gestão. Ou seja, a prefeitura ela tomou a iniciativa de fazer de implantar um modelo de gestão para o lixo que prioriza a incineração, quando as políticas públicas hoje vigentes no país apontam para um lado contrário. E pior que não há assim uma fundamentação, não há sustentação técnica nesse trabalho. É muito frágil o trabalho. Então ainda não estaria preparada para estar desenvolvendo tal projeto ainda, né? Pela sua visão. Na minha visão, ela tomou uma decisão muito importante de investimento para os próximos 30 anos, uma visão parcial e assim, muito omissa em relação às políticas vigentes. Até para que o nosso telenauta entenda, o que você acha que precisaria ser feito, na sua visão, Dan? O que precisaria ser feito para se adequar ou para que, se essa ideia vingasse, vamos falar assim, o que deveria ser adequado? O que deveria se acertar os ponteiros para que esse projeto caminhasse adiante, na sua visão? É simples, basta respeitar o artigo 37 da Constituição Federal, que obriga o gestor público a ter transparência e buscar eficiência nas suas decisões. Basta cumprir a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que predetermina um modelo de gestão, que não é um modelo de gestão que foi apontado por um estudo que carece de sustentação técnica mais consistente. Mais forte, né? Vamos dizer assim, tá certo. Essa usina à base de resíduos sólidos trará benefícios para a cidade e para o meio ambiente? Por que sim, não? E por que que não? Primeiro eu quero falar assim, o foco está sendo a usina. E, na verdade, a usina está dentro de um modelo que também aponta para coleta seletiva com inclusão de catadores e aponta também para a compostagem e biodigestão dos resíduos úmidos. A crítica que eu faço é ao modelo. A usina, esse modelo, a característica dele é que a usina de incineração, ela simplesmente absorve 80% de todos os resíduos recicláveis e não recicláveis do município, quando a lei obriga que se recicle a maior parte desses resíduos. E temos mais de 80% que são passíveis de reciclagem.
O próprio estudo diz, é uma tecnologia cara. Por que optar por uma tecnologia cara se no artigo 37 da Constituição Federal obriga o gestor público a escolher os modelos mais eficientes? E existem modelos mais eficientes. Quais são os modelos mais eficientes? Coleta seletiva, prioritariamente sendo feita com catadores. Isso não é uma assistência social, como muitos podem pensar. Os modelos de... o programa de coleta seletiva do município de Londrina, por exemplo, ele é dos mais eficientes e eficazes e foi feito com base nos catadores organizados. Então não é assim, digamos, eles são de fato agentes públicos de limpeza, só basta formalizar e capacitar. Então esse modelo, ele prevê a inclusão dos catadores num programa extensivo de coleta seletiva e a recuperação do resíduo úmido. Depois que se priorizou isso, aí se passa para a etapa seguinte, que vai sobrar no resíduo brasileiro e aqui em São Bernardo também, algo de 20%. Recuperados 80%, sobra 20%. O que é que faz com esses 20%? Eles podem ir para um aterro, eles podem ser tratados de outra forma, aí é outra história. Esse estudo ele fugiu desse debate. O secretário disse que até eles querem acabar com essa situação de aterros, né? Não é verdade, porque eles querem acabar para... Aqui a gente está falando, porque nós tivemos uma entrevista quinta-feira passada, e ele disse isso. O secretário de Serviços Urbanos, ele disse que eles querem acabar para não se ter mais esses aterros, como tem aqui em alguns bairros aqui de São Bernardo e em outras cidades, entendeu? Então, apenas uma colocação até contraponto aí para você explicar para os telenautas. O aterro, ele nunca acaba. O próprio estudo da prefeitura, ele diz que o aterro sempre é necessário, com razão. Sempre vai existir, então. Sempre vai existir. O que importa é enviar para o aterro a menor quantidade possível de resíduos. Isso que é importante, porque ele sempre vai ser necessário. Não existe lixo zero, é uma meta, mas não existe lixo zero. Sempre vai ser necessário um aterro. Então, a rota tecnológica, o debate é, como é que a gente alcança a menor quantidade possível de resíduos? Como é que a gente alcança? Pela coleta seletiva e compostagem ou pela incineração? A rota tecnológica, que a Prefeitura de São Bernardo optou, foi pela incineração. Complementado pela coleta seletiva e compostagem. Não é ruim o projeto dos 20%. O que eu estou dizendo é que esse projeto dos 20% deveria ser para os 80% do lixo. Deveria inverter. Na verdade, não invertir. Depois estudar se de fato é necessária uma tecnologia tão cara, tão arriscada do ponto de vista ambiental e sanitário. Até para reforçar, como você destacaria quais seriam, em relação aos prós e os contras dessa situação, desse resíduo sólido, dessa receita, de tudo? Quais seriam os prós e os contras? Os prós e os contras do quê? Em relação a isso, dessa situação do resíduo, dessa receita da usina, qual seria? Eu só posso dizer que só tem contras. No caso da usina de incineração, do lixo, ela é... Veja, a gestão do lixo, a gestão do lixo, ela tem várias dimensões: técnica, econômica, social, ambiental, política. Em todas essas dimensões, a incineração, ela não é a mais eficiente. O gestor público, ele não pode escolher um modelo de gestão pela linda cor dos olhos desse modelo. Ele tem que escolher por duas razões: pela aderência às políticas públicas existentes e pela eficiência. Se você pode comprar, porque você como gestor público pode pagar 10 por uma maçã ou 5, você não pode escolher pagar 10 porque aquela maçã está mais bonitinha ou porque é mais moderna. Não pode. Tem que escolher a 5, a maçã, porque a maçã é maçã. Tudo igual. É tudo igual. E tudo igual é o objetivo de salvar os materiais. Salvar os materiais, o modelo mais eficiente para salvar materiais, do ponto de vista de não gerar gases de efeito estufa, do ponto de vista econômico, do ponto de vista de economia de energia, do ponto de vista de geração de trabalho, é a coleta seletiva associada à compostagem e biodigestão. Isso eu não estou falando pela linda cor dos olhos, mas é pela minha experiência e pela coleção de argumentos que eu venho tendo nesses últimos 20 anos de prática da minha profissão. Quer dizer que então o prefeito deveria pensar mais em aplicar a coleta seletiva. Exatamente. Ele assim, o modelo que eu defendo, e que ele é um modelo que sai da política nacional. A gente está num regime democrático, a gente tem que seguir as leis. E a lei, da política nacional, sai um modelo de gestão, que está expresso assim claramente no artigo 9º. No artigo 9º diz assim: os gestores públicos devem
priorizar, não é que podem, eles devem priorizar a reciclagem. É uma obrigação do gestor público priorizar a reciclagem. Aqui, priorizar a reciclagem aqui em São Bernardo do Campo significa apresentar um modelo em que 80% do lixo seja reciclado, seco e úmido. Portanto, não cabe incinerar 80% do lixo, cabe reciclar 80% do lixo. E depois que esgotada essa opção, é que se passa para a opção seguinte. O que é que eu faço com os 20% de lixo que eu... Nesse sentido, a proposta que está na prefeitura ela é boa. Para os 20% que sobram, ela de repente, nesse estudo apareceu um número cabalístico. Vamos reciclar 20%. Esse número, ele não tem nada que o sustente nem antes nem depois, apareceu nesse estudo. E claro, me parece que não houve um debate um questionamento mais técnico sobre isso. De onde veio esse número? Por que 20%? Quando a própria política, a lei determina que seja reciclado tudo que for possível ser reciclado. Isso é um aspecto da questão. Tem outro aspecto da questão que a gente pode esquecer que o setor produtivo, eles estão constrangidos à logística reversa. O que significa isso? Eles devem, o ônus deles, eles devem salvar os resíduos secos dos produtos que eles produziram, os resíduos pós-consumo. E a prefeitura, se ela faz o papel do setor produtivo, por alguma ineficiência deles, se o setor produtivo não conseguir captar esses resíduos, e a prefeitura estiver captando esses resíduos, ela deve cobrar. Então eu pergunto, a prefeitura vai cobrar a incineração do setor produtivo? Ou isso, mais uma vez, a população que vai ter que pagar a conta? São essas e muitas perguntas que acontecerá hoje às 19 horas na Universidade Metodista, no debate aí, um debate importante sobre resíduos sólidos, né? A usina, então eu acho que vai ser uma coisa muito forte hoje à noite, né? Vai ser um bom debate, né? Eu acho que o debate é bom, mas eu acho que eu assisti a entrevista do secretário, muito simpático, muito aberto, muito franco. E acho que o objetivo nosso é o mesmo. A gente quer uma cidade, eu não sou de São Bernardo, mas sou um cidadão brasileiro, sou um cidadão planetário. Aqui a gente quer a mesma coisa, quer uma São Bernardo uma cidade boa e que aplique bem os seus recursos. Não só São Bernardo, como as demais cidades também do estado de São Paulo, né? Do país. Estado de São Paulo, todo o país, sim. Nós queremos a mesma coisa. Então, o debate é qual é a melhor forma de chegar àquilo que a gente quer. E a população, eu pergunto, a população terá uma participação direta com a usina caso seja realizado ou viabilizado este projeto? Como é que você diria para os telenautas sobre isso? Veja, como a usina ela é para incinerar, para destruir o resíduo reciclável seco, o resíduo reciclável úmido e o rejeito, 80% do resíduo de São Bernardo do Campo, como ela vai destruir, a população não vai precisar, por exemplo, fazer sua coleta seletiva, ela só vai fazer sua coleta seletiva até, digamos, os cabalísticos 20%. Tem um número cabalístico de 20%, lá pode fazer. Depois não precisa, porque você faz alguma separação menos específica na usina de incineração, então o internado não vai precisar, por exemplo, fazer a coleta seletiva durante 30, 40 anos. Isso também é uma outra questão. Durante 30, 40 anos, essa usina, o município, se ele quiser ampliar o seu programa de coleta seletiva, não pode. Por quê? Porque ele vai estar amarrado a um contrato que diz que tem que levar o resíduo para ser incinerado, porque é um contrato. Sim. E isso e tem que cumprir o contrato, se não cumpre é penalizado. E já existem casos, por exemplo, na França, a França se viu criticada por ter que importar lixo da Alemanha para continuar mantendo seus incineradores funcionando. Sim. Quer dizer, eles têm contratos, um contrato de longo prazo, porque é uma tecnologia muito cara, precisa muitas vezes aporte dinheiro privado para isso, na forma de concessão, e você fica amarrado. Então, aquilo que é desejável, sob todos os aspectos, do ponto de vista sanitário, ambiental, social, que é a ampliação, a universalização da coleta seletiva e da reciclagem, você fica amarrado, você vai ficar destruindo recursos naturais que poderiam ser aproveitados pelas gerações futuras. Então, todo esse discurso de sustentabilidade, ele se desmonta. A incineração é para casos muito particulares, para casos muito específicos, não é para fazer no atacado, não é.
Até porque esse problema aí dessa incineração, os poluentes, né, no ar, né, Dan? Essa é uma questão também muito interessante que você traz, né? Vai trazer prejuízos? Como é que seria? Quais seriam? Eu posso dizer assim, ele traz riscos, porque se você fazer uma pesquisar na internet, por exemplo, existe uma quantidade assim grande de estudos que apontam para os riscos dos incineradores, inclusive esses de novas tecnologias, né? Um estudo publicado recentemente, agora em janeiro, por um grupo de pesquisadores espanhóis, chegou à conclusão, eles pesquisaram as vizinhanças de dezenas de incineradores e concluíram que a probabilidade da população que está vizinha a um incinerador adquirir câncer, em alguns tipos de câncer, é muito alta. Mas eu estou falando de probabilidade. Essa é a grande questão. Essa é a grande questão, inclusive, da justiça. Nossa justiça está muito atrasada em relação à aplicação das nossas leis ambientais. Por quê? Porque existe o risco. Porque do ponto de vista epidemiológico, sempre vai poder ser questionado. Mas não é o incinerador que está provocando esse câncer, é a situação de pobreza dessas populações, ou é a indústria que está ali próximo. É sempre, de alguma forma, você pode questionar do ponto de vista epidemiológico. Então é muito difícil a prova epidemiológica, mas existe assim evidências de que isso assim pode acontecer. Então a gente fala em risco e, portanto, aí cabe o princípio da precaução. A precaução. Se existe risco, se vários estudos apontam que existe risco, mesmo que sejam questionáveis, por que vai se arriscar? Não existe outra alternativa? Claro que existe. Sua visão, o tempo, infelizmente, nosso tempo passou muito rápido, mas Dan, eu quero agradecer a presença de Dan Mosch, falei certo, né, Mosch? Falou sim. Mosch Schneider, ele que estará no debate aqui. Eu queria só que você falasse assim, desse um recadinho aí para as pessoas que vão assistir o seu debate hoje às 19 horas lá na Universidade Metodista e aproveitasse, deixasse seu e-mail, seus contatos, rapidamente, Dan. Ok, meu e-mail é danmoche, danmoche@gmail.com. Eu convido a todos que venham a participar do debate. Esse debate ele é muito importante porque a Prefeitura de São Bernardo e outras cidades que estão indo por esse caminho, elas precisam ver que assim que nós estamos num regime democrático. No regime democrático, as pessoas têm que externar a sua posição. Para externar a sua posição, elas têm que se informar. E para se informar, o debate esse vai ser um bom debate. O formato do debate é no formato eleitoral, de perguntas, de respostas rápidas. Acho que vai ser uma oportunidade das pessoas poderem ouvir os dois lados da questão e se posicionarem e agirem de acordo com a sua posição. Eu espero que muita gente participe e ele seja percutido por todo o nosso país. Com esse aperto de mão aqui, eu termino essa entrevista. Quero agradecer aqui a sua presença, a de todos os telenautas, o Adolfo, que está aqui presente, a você, meu amigo, minha amiga. Não perca hoje na Universidade Metodista, às 19 horas. De um lado, Tarcísio Séculi, secretário, e do outro lado, Dan Mosch Schneider, que vai falar sobre toda a situação do resíduo sólido e sobre a usina de lixo, né, Dan? Okay. Então não percam aí lá no Rude Ramos, na Universidade Metodista, às 19 horas. A gente vai encerrando aqui o ABC Net News Entrevista. Eu quero agradecer a participação e de todos vocês. Às 17 horas eu volto com o ABC Net News, segunda edição. Então, um beijo, até a tarde, fui.